Geometria descritiva, capítulo 2, estudo da reta, professor Arthur. Conforme a reta se encontra no espaço, nós podemos considerar que ela tem uma situação paralela ao plano de referência. No nosso caso, nosso plano frontal, nós verificamos que essa distância entre o plano frontal é a mesma. Quando isso acontece, a projeção que a reta tem nesse plano é exatamente do tamanho da própria reta. A gente diz que é uma verdadeira grandeza. Quando dá uma situação de ortogonal ao plano de referência, esta reta se posiciona ortogonal ou perpendicular ao plano de referência, todos os pontos contidos dessa reta vão fazer uma projeção no mesmo lugar. A gente diz que é uma projeção acumulada. E a situação onde a reta se encontra oblíqua ao plano de referência, as distâncias em relação ao plano frontal são diferentes, esta reta ela faz uma projeção menor do que o tamanho da própria reta. Então a gente diz que é uma projeção reduzida. A reta ela se encontra paralela ao plano frontal de referência, ela tem os afastamentos iguais, ela vai considerar também, vai ter uma situação de paralelismo com o plano horizontal de referência e vai fazer uma projeção acumulada, ou seja, vai estar ortogonal ao plano de perfil. O teorema desta reta a gente diz que é uma situação de ortogonal ao plano de perfil. E o corolário dela é um paralelismo ao plano frontal de referência e ao plano horizontal de referência à vista superior. Então ela terá uma verdadeira grandeza no plano frontal e uma verdadeira grandeza no plano horizontal. A sua vista superior vai ser em VG. Em épora, podemos considerar que ela realmente está paralela ao plano horizontal, porque nós vemos que o ponto A e o ponto B têm a mesma cota, tem o mesmo afastamento, o ponto A e o B, a gente diz que ela está paralela ao plano frontal, e faz uma projeção acumulada no plano de perfil. Essa coincidência, ponto A, P, é coincidente com BP. Na nossa casa de referência, nós temos o beiral frontal da casa, ele vai ter uma verdadeira grandeza na vista frontal, verdadeira grandeza na vista superior, e na vista de perfil ele não vai estar sendo visível, pois vai estar acumulado. A nossa segunda reta que nós vamos estudar é uma reta vertical, onde ela faz uma situação de ortogonal ao plano horizontal. Percebemos aqui pelo ponto A está coincidente com o ponto B. Quando faz uma situação de ortogonal, consequentemente faz dois paralelismos, ao plano frontal e ao plano de perfil, que é a referência. Uma projeção acumulada é a situação que se encontra ortogonal. Pela épora, podemos perceber que mantém os mesmos abscissas e mantém os mesmos afastamentos. E o acumulado. Nossa casa, podemos considerar uma quina entre as paredes. As fachadas ela vai estar em verdadeira grandeza, porém, uma vista superior ela não é visível, ela não é representada. Uma reta de topo se encontra ortogonal ao plano frontal da referência. Percebemos ali a coincidência entre todos os pontos da reta, no caso o A e o B estão coincidindo no mesmo ponto de projeção. E o corolário passa a ser as abscissas iguais, paralelismo plano de perfil, e cotas iguais, paralelismo plano horizontal de referência. Em épora podemos perceber projeção acumulada, situação de ortogonal da reta em relação ao plano, e abscissas iguais e cotas iguais. Aqui também podemos perceber que o ponto A e o B têm as mesmas cotas. Então, se as cotas são iguais, é paralelismo ao horizontal. Se tem as abscissas iguais, é paralelismo ao perfil. A nossa casa, nós temos um outro beiral longitudinal à casa. Na vista de perfil, uma fachada da casa ela vai estar em verdadeira grandeza. Na vista de cobertura, vista superior, em verdadeira grandeza, e na vista frontal ela não vai estar aparecendo. Agora nós temos as retas que têm uma situação de paralelismo. Nós temos uma reta horizontal, onde ele também é chamada reta de nível, onde
ela é paralela ao plano horizontal de referência. Nós percebemos que as cotas do ponto A e do ponto B são iguais. Percebemos aqui na axonometria e percebemos aqui, ó, na vista frontal e vista de perfil, que ela tem um paralelismo ao plano horizontal de referência. E ela está oblíqua, pois ela tem um afastamento diferente, e as abscissas consequentemente. Aqui no plano de perfil, no plano frontal, ela vai ter uma projeção menor do que o tamanho que ela, o próprio tamanho dela. Ela é uma projeção reduzida, e com paralelismo ao plano horizontal, ela vai ter uma verdadeira grandeza. Tem uma verdadeira grandeza na vista superior, projeção reduzida e projeção reduzida na frontal e na de perfil. Temos uma casa onde a calçada dela está oblíqua ao plano frontal. Na vista frontal e na vista de perfil vai ter projeção reduzida. Porém, na planta baixa, uma vista superior da casa, nós temos ela em verdadeira grandeza. Nós temos uma situação de reta frontal, onde ela está totalmente paralela ao plano frontal de referência. Os afastamentos dela são iguais. Nós percebemos aqui pela própria reta em relação à sua projeção, e percebemos aqui pela projeção dela também que ela tem um afastamento igual. E reduzida no perfil, e a sua vista superior também está reduzida. Por aqui nós percebemos, ó, os afastamentos são iguais. Por aqui também podemos perceber que os afastamentos são iguais. E, consequentemente, aqui uma verdadeira grandeza. Aqui vai ficar um tamanho menor do que o tamanho da própria reta. E aqui também está menor do que o próprio tamanho da reta, uma projeção reduzida. A nossa casa de referência, nós temos a calçada. Essa vista frontal está em verdadeira grandeza, porém a vista de perfil e a vista superior vai estar um tamanho menor um pouco que o tamanho da própria reta. A nossa terceira reta que tem uma situação de paralelismo, agora com o plano de perfil, é uma reta de perfil. O teorema dela é o paralelismo com o plano de referência. Ela tem as abscissas iguais, podemos perceber por aqui também que as abscissas são iguais, tanto na vista superior como na de frontal. Vai ter uma projeção reduzida e, como é paralelo ao plano de perfil, ela vai ter uma situação de verdadeira grandeza. Podemos perceber aqui, ó, também que as abscissas são iguais, então cria um paralelismo, tem uma verdadeira grandeza. A nossa casinha de referência, uma rampa, verdadeira grandeza no perfil, reduzida no frontal e na vista superior. A última reta, a sétima reta, ela encontra-se oblíqua a todos os planos de referência. É uma reta oblíqua, ou também chamada reta qualquer, e ela se mantém oblíqua aos planos de referência. No caso, ela está oblíqua ao plano frontal, ou ao plano horizontal, onde tem a vista superior, e ao plano de perfil. Por aqui nós percebemos, os afastamentos são diferentes, as abscissas são diferentes e as cotas também são diferentes. Então ela situa-se uma reta qualquer, ela está toda oblíqua no espaço. Nós temos na nossa casa, em todas elas nós temos projeções reduzidas. E na nossa casa podemos ter o espigão do telhado, que seria a divisão entre duas águas. Ele está totalmente oblíquo em relação aos planos de referência. As fachadas não vão ter o tamanho real dele, ele vai estar em projeção reduzida. E a calçada também, que nós percebemos, também vai ter uma projeção reduzida em todas as vistas, inclusive na vista superior. Um resumo das retas. Com relação ao perpendicularismo, nós temos a reta vertical, que ela tem um perpendicularismo na horizontal. A reta de topo tem um perpendicularismo no plano frontal da referência. Como aqui nós temos apenas dois planos de referência, o frontal e a vista superior, o plano horizontal, nessa questão da reta frontal horizontal, ela tem dois paralelismos. E como nós vimos logo atrás, que quando tem uma situação de dois paralelismos, é uma situação de ortogonal a um plano. O plano de topo ele tem paralelismo com perfil e com horizontal. O plano vertical tem paralelismo com o perfil e com o frontal, e o fronto horizontal paralelismo com o plano frontal e o horizontal de referência. As retas que mantêm uma situação apenas de paralelismo. A reta horizontal, nós percebemos por aqui, ó, as cotas são iguais, porém ela está oblíqua. O plano frontal, onde os afastamentos são iguais,
as cotas são diferentes. E, e a reta de perfil, onde ela tem um paralelismo com o plano de perfil. Como o plano de perfil não está sendo mostrado agora, nós percebemos que ela tem as abscissas iguais. Essa relação ela é igual. E uma reta qualquer, onde ela é oblíqua a todos os planos de referência. A primeira reta que nós temos ali para ser representada é uma reta onde nós percebemos que ela tem cotas diferentes, tem afastamentos diferentes e abscissas diferentes. Se ela tem todas as coordenadas diferentes, ela é uma reta qualquer. Então podemos já dizer que é uma reta qualquer. E a reta qualquer, por ter situação de oblíqua aos planos de referência, todas as suas projeções são reduzidas. Esta terá uma projeção reduzida, esta reduzida, e na terceira vista nós teremos também uma projeção reduzida. Então podemos já até anotar aqui que será feita, vai ser uma projeção reduzida. Desenvolvendo essa reta, pelo ponto A, nós vamos manter as mesmas cotas. Nós sabemos que as cotas na vista de perfil vão estar com a mesma altura. E a B também. Essa distância entre o B e a linha de terra é o nosso afastamento. Então nós precisamos transferir o afastamento da vista superior para a vista de perfil. Então nós vamos desenvolver desta forma. A transposição dessa medida de afastamento da vista superior para a vista de perfil, nós podemos utilizar o compasso, onde nós vamos fazer com que essas medidas sejam transportadas para o plano de perfil. E após isso, o ponto B é o que tem um afastamento menor e tem uma cota menor. Ele vai estar aqui. E o ponto A, um afastamento maior e uma cota maior. Então, o ponto B, P e o ponto A, P. É só traçar. Temos a nossa terceira vista da nossa reta, nossa vista de perfil. Ela tem o afastamento, nós transpusemos para cá. Do ponto A também nós transpusemos para cá. E as cotas se mantiveram iguais. O segundo exercício. No segundo exercício nós temos uma situação onde as retas têm uma mesma altura, uma mesma cota. O ponto A e o ponto B estão na mesma altura. E por aqui, pela vista de perfil, nós percebemos que está fazendo uma projeção acumulada. A situação de projeção acumulada se dá quando a reta está ortogonal ao plano de referência. E quando ela tem uma situação de ortogonal, ela tem dois paralelismos. Se ela existe dois paralelismos, a gente já sabe que essa aqui vai ser uma verdadeira grandeza, e quando desenvolver essa segunda vista, essa terceira vista vai ser uma verdadeira grandeza. A reta tem paralelismo ao horizontal e paralelismo ao frontal. A reta é uma fronto-horizontal. Para desenvolvermos a terceira vista, nós vamos dizer as abscissas vão ser iguais. A gente traz ela da vista superior, frontal para a vista superior. E as cotas, os afastamentos, eles precisam ser transposto daqui para lá. No primeiro caso nós fizemos com compasso, porque nós pegamos essa medida e transpusemos para lá.
Agora a gente pode utilizar também o esquadro de 45 graus, pois o esquadro de 45 graus vai dizer que essas medidas são iguais também, pois o esquadro de 45 graus ele mantém as duas medidas iguais. O nosso ponto AS e o nosso ponto BS. A nossa reta, nossa vista de horizontal da reta frontal horizontal está pronta. Nossa terceira reta em questão. Percebemos elas, as duas vistas, que tem uma situação de paralelismo ao plano de perfil. As abscissas são iguais. A reta tem um paralelismo com o plano de perfil, é aquela reta perfil. Se ela é uma reta paralela ao plano de perfil, ela vai ter uma verdadeira grandeza ao plano de perfil. Porém, ela tem um tamanho menor nas duas projeções, na vista superior e na vista frontal. Então, será uma projeção reduzida e uma projeção reduzida. Desenvolvendo ela, ponto B vai estar em algum local por ali e o ponto A vai estar em algum local ali. O afastamento do ponto B, essas são as cotas. O afastamento do ponto A e a transposição do ponto B, do ponto A. O ponto B, ele vai lá numa cota maior. E o ponto A, uma cota menor. Nosso BP, nosso AP. E temos a vista de perfil do ponto da reta em questão, na reta de perfil. Quarta reta. Analisando as vistas da reta, percebemos que tem cotas diferentes, as abscissas consequentemente são diferentes, porém aqui nós temos afastamentos iguais. Se ela tem um afastamento igual é porque ela está paralela ao plano de referência, no caso o plano frontal. Então a reta paralela ao plano frontal é uma reta frontal. Se ela está paralela ao frontal, é uma verdadeira grandeza. Por essa situação de oblíqua, ela vai fazer uma projeção reduzida. E quando finalizarmos essa representação aqui, ela terá uma projeção reduzida também. Vamos manter as cotas do ponto B, cotas do ponto A. O afastamento do A e do B são iguais, pois eles estão paralelos. E quando transpusermos, o ponto B tem uma cota mais alta, maior, e o ponto A tem uma cota mais baixa. A reta está nessa posição.
a nossa quinta reta como exemplo. Nós temos uma reta e percebendo se os pontos dessa reta, ela tem todos os pontos iguais. Porém, ela não é uma reta fronto-horizontal, pois ela tem duas projeções dos planos frontal e de perfil. E nem uma reta de topo, que a reta de topo, a fronto-horizontal e a horizontal, elas têm a característica de manter as cotas sempre iguais. Então, como ela não está ortogonal a nenhum plano de referência, então ela vai estar apenas horizontal, porém ela vai estar oblíqua aos planos de referência. Com isso, ela vai criar uma projeção reduzida, e quando finalizarmos essa representação, ela vai estar uma verdadeira grandeza. Por ser paralela ao plano horizontal, ela faz uma verdadeira grandeza ao plano horizontal. Essa é uma reta horizontal, ou reta de nível, também chamada. Representando ela, nós vamos manter o ponto A, as abscissas do ponto A e do ponto B. O ponto AP e BP nós vamos trazer até a parte dessa reta. E vamos fazer a transposição desses pontos que são na realidade os afastamentos. Os afastamentos vão ser transpostos lá para o plano horizontal de referência. Muita atenção, o ponto A ele tem que estar correlacionado com aquele ponto A. E o ponto B correlacionado àquele ponto B. Nós temos o AS e o BS. E a nossa reta é esta em verdadeira grandeza, pois o paralelismo com o plano horizontal transformou a vista de superior em verdadeira grandeza. A sexta reta. Olhando assim, já percebemos uma acumulada. Percebemos uma projeção acumulada é a situação de ortogonal. Se é a situação de ortogonal, dois paralelismos. Ao perfil, esta aqui, mantém as abscissas iguais. E quando representar aqui, vocês vão ver que ela vai ficar numa situação bem na vertical aqui. Essa é uma reta vertical, pois ela se encontra aprumada. Ela está bem em aprumo. Representando ela, o afastamento do ponto na vista superior, as cotas do ponto A e B, vamos transpor as medidas que são o afastamento da reta. O ponto B é o ponto mais alto, BP, e o ponto A, AP. Verdadeira grandeza, pois paralelismo ao plano frontal, abscissas paralelismo ao plano de perfil, e uma projeção acumulada em relação na vista superior. Próxima reta. A número 7. Percebendo-se as vistas, podemos já identificar uma projeção acumulada lá na vista frontal, na projeção acumulada. Você faz uma projeção acumulada,
é situação de paralelismo ao perfil e paralelismo ao horizontal da referência, pois as cotas são iguais. Percebemos que as cotas estão iguais e as abscissas são iguais. Se a gente for ver, essa situação também é igual. Então, aqui já é uma PA. Essa é uma reta de topo, aquela reta que a gente não enxerga ela como sendo uma reta no plano frontal da referência. E vai fazer uma verdadeira grandeza e uma verdadeira grandeza na vista horizontal também. Representando ela, vamos manter as abscissas iguais. Os afastamentos vamos transferir. Vamos transferir o afastamento do plano de perfil para o plano horizontal da referência, a vista superior. Atenção nesse momento, porque o ponto B ele vai estar mais próximo e o ponto A vai estar um pouco mais distante. Ponto BS e o ponto AS. Nós temos uma reta de topo, ela tem uma situação de paralelismo ao perfil e paralelismo ao horizontal. E a última reta que nós vamos trabalhar, ela é semelhante à primeira reta, pois ela tem cotas diferentes, afastamentos diferentes e as abscissas diferentes. É uma reta qualquer, onde todas as coordenadas são diferentes. Então ela se encontra numa situação oblíqua aos planos de referência. Desenvolvimento dela. O ponto A vamos manter as abscissas iguais. Agora nós vamos verificar os afastamentos. Os afastamentos também vamos manter. E vamos transpor os afastamentos do plano de perfil ao plano horizontal da referência. Percebendo o ponto A, ele tem que correlacionar com o seu ponto A e o ponto B correlacionado ao seu ponto B. Nós temos essa reta, o ponto AS, o BS. E é uma projeção reduzida, uma projeção reduzida, uma projeção reduzida. Nós vimos agora os 7 tipos de reta, sendo que a oitava reta ela copiou a primeira reta. 3 situações de ortogonal, a fronta horizontal, a topo e a vertical. 3 situações de paralelismo, a horizontal, a frontal e a de perfil. E uma reta qualquer que ela tem todos os pontos com coordenadas diferentes. Próximo capítulo é o estudo dos planos e a sua posição no espaço. Até o próximo encontro. Tá bom, tá ruim?